Olá, tudo bem? Eu sou a Michelle Rios, designer de sobrancelhas, micropigmentadora e maquiadora profissional. Se você é novo aqui no canal, se você ainda não conhece meu trabalho, dá uma olhada lá para você conhecer. E agora seja bem-vindo então a mais uma aula do curso Sobrancelha Profissional. E eu quero pedir só uma coisinha para você, para me retribuir, para me ajudar com o canal. Compartilha, clica aqui no botãozinho do YouTube para você compartilhar esses vídeos e assim você consegue me ajudar, eu consigo trazer mais conteúdo para você. O YouTube percebe que o canal é relevante e está acrescentando na sua vida. Então, vamos à aula! Bom, essa aula é específica sobre o paquímetro, para você aprender a usar e como ele é composto e tudo mais. Então aqui nós temos esses 3 paquímetros de plástico. Você também pode encontrar em outras versões, como de alumínio, com escala digital, que é um pouco mais sofisticado, mas para nós não é necessário para o nosso trabalho. Você encontra um paquímetro simples assim em lojas de utilidades, em papelarias e lojas desse tipo. É muito fácil de encontrar e não é caro. A diferença aqui de um paquímetro para o outro é praticamente a cor e o jeitinho da escala, mas as medidas são as mesmas coisas. Basicamente o que nós temos que entender é que o paquímetro não passa de uma régua. Nós temos que lembrar daquela régua escolar que nós tínhamos desde crianças para fazer medidas. Esse meu branquinho aqui é o mais velhinho que eu tenho, tá até manchadinho já, faz bastante tempo que eu tenho. A diferença dele para esse cinza de baixo não é nenhuma. Agora esse branquinho aqui de cima eu quero te mostrar uma diferença. Ele veio, quando eu comprei, com rebarbas e com os cantinhos ali muito vivos, que poderiam arranhar a minha cliente, poderia até me machucar e me atrapalhar também nas medidas. Então é uma dica para você, se você comprar um paquímetro que vem assim com um pouquinho de defeito nessa questão, você pode pegar uma lixinha de unha normal e dar uma lixadinha e deixar essa parte menos viva, menos grosseira, para não te atrapalhar no trabalho, tá? Teste bem, veja, dê uma lixadinha um pouco mais e assim você consegue utilizar esse paquímetro normalmente, tá? Então esses dois de baixo são iguais, só muda a cor. E esse de cima, a diferença dele é que a escala dele é um pouco mais simples, não tem esse monte de números que tem nesses dois de baixo. Ele tá só em milímetros, de 10 em 10 milímetros, que é 1 em 1 centímetro. Nada mais é do que a mesma coisa. Então aqui eu consigo te mostrar esse paquímetro aqui, as partes de cada um dele, de cada parte, na verdade, do paquímetro. Então nós temos aqui os bicos, que nós usamos para fazer medidas externas, como eu estou fazendo como o meu dedo no meio, por exemplo. Então esse bico vai ser a parte que nós mais vamos usar para fazer as medidas. Aí logo acima nós temos as orelhas. Essas orelhas são para medir pela parte de fora dela, então a gente faz medidas internas. Depois eu vou mostrar melhor para você um exemplo de como usar as orelhas. Então a mesma medida que vai estar lá em cima vai estar embaixo nos bicos, tá? Por fora em cima, por dentro na parte de baixo. Esses 3 paquímetros que são fáceis de você usar. Esse de cima eu quase não uso, o branquinho. Uso mais esses 2 de baixo que eu já estou mais acostumada. Então você sempre tem nele a escala no meio, com todas as numerações e o cursor que nós vamos correr para achar as medidas. Uma ressalva para esse paquímetro aqui quando eu comprei, que talvez você também possa passar pela mesma coisa, ele estava com defeito. Pode ver que o 0 de baixo não encontra com o 0 de cima, com ele totalmente fechado. Ele tem uma diferença de aproximadamente meio milímetro, eu vou te mostrar bem agora, ó. Consigo apontar bem certinho para você ver. O paquímetro totalmente fechado teria que esses 2 risquinhos onde tem o 0 no cursor e o 0 na escala da reguinha do meio, ele teria que encontrar. Ele está dando uma diferença de meio milímetro mais ou menos. Então isso pode te atrapalhar nas medidas e você pode acabar errando, tá? Então tome bastante cuidado com isso. Esse paquímetro eu não uso no dia a dia para trabalhar exatamente por causa desse defeito que ele tem. Então você fique atenta na hora que for comprar o seu paquímetro, para que não venha com esse tipo de defeito e não possa te atrapalhar. Agora eu vou entrar em maiores detalhes das partes do paquímetro. A parte de baixo nós temos os bicos, que são a parte que nós mais usaremos para fazer as medidas, e o cursor que corre vai abrindo e fechando esses bicos dessa forma. E aí, na parte de cima, nós temos as orelhas. Então aqui por enquanto os bicos e em cima as orelhas. Então aí nessas orelhas nós podemos fazer medidas internas. E aí os bicos. Tem paquímetros que tem haste de profundidade, vou mostrar para você no outro que esse não tem.
Esse aqui tem haste de profundidade. Então, a parte mais comprida onde tem a escala é a haste normal, e aí a haste de profundidade é esse ferrinho que sai para fora desse paquímetro. Nesse tem, e no outro branco aqui eu vou te mostrar que não tem. Dá para ser usado normalmente com haste ou sem haste, mas é que eu gosto em algumas medidas, que até eu vou exemplificar para você, que a gente vai usar essa haste de profundidade, que é esse ferrinho, tá? Então, lembrando, os bicos, que nós vamos mais usar para fazer as medidas, são esses dois biquinhos de baixo mesmo, tá? Então, essa parte do meio é a escala, é onde é a haste principal do paquímetro, onde tem a escala, que tem essa régua do paquímetro, onde nós vamos realizar as medições. E aí, essa parte menor que corre, nós chamamos de cursor, tá? Que você vai poder correr ele na haste da escala. A principal coisa que você tem que entender e nunca mais se esquecer é que um paquímetro é igual a uma régua. Aí você consegue ver melhor as escalas dele. Tá uma medição bem mais simples aqui, porque não tem muitos números para você ficar se perdendo. Então aqui do 0 ao 10, que está marcando nesse paquímetro, são 10 milímetros. Cada risquinho aí é 1 milímetro. Pode ver bem de perto agora. Então, do 0 ao 10, a gente vai ter 1 centímetro, que é igual a 10 milímetros. Isso, todo centímetro vai ter 10 milímetros. Então, eu já tive muita dificuldade com alunas que chegaram para mim e não conseguiam entender isso. Vieram fazer curso de micropigmentação, diziam que sabiam fazer design e não conseguiam entender isso. Então, do 0 até o 10 ali, nesse paquímetro, são 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Então, cada centímetro é composto de 10 milímetros, de 1 em 1 risquinho. Eu vou mostrar direitinho para você nesse paquímetro, tá? Quando nós falamos de meio centímetro ou 5 milímetros, é bem essa medida do meio aí onde eu estou apontando agora para você. É a forma mais fácil de você conseguir entender. Lembrando, gente, que esses vídeos desse curso Sobrancelha Profissional são todos os vídeos do meu curso que eu tenho à venda online. A diferença é que aqui você tem acesso somente aos vídeos e quem adquiriu o curso tem acesso ao certificado, apostila e também ao mais importante, que é a minha assessoria direta via WhatsApp. Então eu tenho ali acompanhado de perto os meus alunos que adquiriram o curso. E isso, infelizmente, eu não consigo disponibilizar aqui para todo mundo, mas os vídeos eu consigo. Agora eu vou colocar para você 1 centímetro no paquímetro para poder exemplificar melhor. Então, bem aí dá 1 centímetro. Ó. Dá para você ver melhor nessa imagem, com bastante zoom. Que 1 centímetro é a mesma coisa do que 10 milímetros. Você chama da forma que você achar mais fácil para você no dia a dia. Eu vou pegar agora o outro paquímetro e vou fazer a mesma medida para você ver. Não tem diferença de um para o outro, só tem mais números nesse aqui. Ó. Aí tá marcando 1 centímetro, que é a mesma coisa que 10 milímetros. Tá vendo? O 0 onde começa a marcação e aí o 0 do cursor encontrando com 1 centímetro na escala da haste central dele, tá? Agora eu consigo te mostrar, por exemplo, 1,5 centímetro, eu quero colocar no paquímetro. Então eu vou correr, cheguei no 1 centímetro. Tá certo? Bem aí marcadinho o 0 do cursor encontrando com 1. Agora aí nessa metade, entre o 1 e o 2, nós vamos encontrar 1,5 centímetro. Então, de uma forma bem devagar, bem esmiuçada, para você conseguir entender realmente. E parece bobagem, mas muita gente tem muita dificuldade com o paquímetro e isso é o fundamento básico para você conseguir medir as sobrancelhas. Então aí eu tenho 1,5 centímetro, exatamente nesse paquímetro. Lembrando que cada espaço dos tracinhos maiores entre um e o outro vai ter sempre de 1 em 1 centímetro. E na metade, meio centímetro. Ou você pode chamar de 5 milímetros. Então, a cada espacinho agora, eu consigo te mostrar melhor nesse paquímetro, de 1 em 1 risquinho a gente vai ter 1 milímetro. Então, ali 1 milímetro, 2 milímetros,
3 milímetros, agora 4 milímetros, 5 milímetros, ou meio centímetro, como você preferir chamar, não tem problema, vai de como você se acostumar. Agora eu vou exemplificar melhor as medidas feitas com o bico e com as orelhas do paquímetro. Então os bicos, que é essa parte maior aí, esse bico de baixo, a gente pode usar para fazer medidas externas de alguma coisa. Por exemplo, aqui eu vou pegar essa lixa, encaixa ela ali no meio dos bicos, deixa eu posicionar melhor para você ver melhor isso. Deu ali 1 centímetro mais ou menos, né, o tamanho dessa largurinha dessa lixa. E agora eu vou exemplificar com as orelhas, a parte de cima pequenininha aí. Eu dificilmente uso as orelhas para fazer medidas em sobrancelhas, mas você precisa saber para que serve e se acaso você resolver usar do seu jeito, como você achar melhor. Elas servem, as orelhas, para fazer medidas internas. Então eu vou pegar aqui como exemplo a tampa de um batom e vou medir ela por dentro, para você saber como que se mede. Encaixa as orelhas bem nesse espaço do centro da tampa do batom e consigo assim obter a medida. Detalhe, a mesma medida que está nas orelhas vai estar também embaixo nos bicos. Você pode ver que o zero de cima e o zero de baixo ficam na mesma linha. Aí no caso deu 1 centímetro e 8 milímetros, ou 1,8. Então eu espero que com isso você tenha conseguido entender como funciona o paquímetro. Tem a ilustração na sua apostila, olhe, acompanhe. Assista mais de uma vez essa aula aqui com o seu paquímetro na mão, vá pausando, reparando em todos os detalhes e você vai ver que vai facilitar muito o seu trabalho e você vai conseguir executar sobrancelhas maravilhosas com medições perfeitas. E aí, você que está aqui, viu o vídeo até o final, eu fico muito feliz que você tenha acompanhado essa aula. Eu espero que tenha sido muito legal para você. Comenta aqui para mim, para eu saber se eu estou conseguindo realmente atingir o meu alvo, que é te ajudar. Então, se você ainda não viu o vídeo anterior, porque as aulas estão numa sequência, tá? Para você ter um maior aproveitamento. Se você não viu o vídeo anterior, eu estou disponibilizando ele aqui para você e o próximo vídeo aqui também. Então, assiste tudo, fica ligado nas novidades. Um beijo e até a próxima aula.